Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Pegue o seu livro de história e vamos juntos à página 84 do nosso livro. Página 84, que tem por título Populações da Floresta versus Empresas Agropecuárias. Quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, séculos atrás, eles encontraram aqui os indígenas, os povos indígenas que já habitavam essas terras. Esses povos tinham o seu próprio jeito de viver. A maioria deles, além de caçar, pescar, colher frutos e raízes das florestas, também praticava agricultura, fazendo pequenas roças de cultivo que se dedicavam à alimentação das famílias que se agrupavam em aldeias. O modo europeu de exploração fez com que os povos indígenas fossem escravizados. Não aceitando isso, muitos indígenas fugiram para outras regiões que ainda não haviam sido ocupadas pelos portugueses, ou lutaram em defesa de suas terras. Apesar da resistência indígena, com o passar dos séculos, prevaleceu o processo de colonização europeu. Qual é esse processo? Latifúndios. Latifúndios monocultores foram sendo implantados e cidades foram sendo construídas. O latifúndio monocultor, lembrando, é uma grande extensão que produz apenas um tipo de produto. Um exemplo bom é a cana-de-açúcar. A exploração econômica das terras continua avançando, mesmo com o fim da colonização do Brasil. Ao longo dos séculos XIX e XX, quando o Brasil já era um império e depois, ao se tornar uma república, continuaram a existir as plantações de latifúndios, bem como o extrativismo vegetal e mineral para exportação. Também, como foi dito na aula passada, um dos graves problemas que isso acarreta é o desmatamento das florestas nativas. No caso das plantações, o uso prolongado dos solos gera o seu empobrecimento. E aí torna-se necessário o quê? A utilização de fertilizantes, herbicidas, agrotóxicos, para evitar perdas na produção e, infelizmente, acabam também poluindo o solo. A criação massiva de gado, chamada de pecuária, é hoje no Brasil a atividade econômica que mais provoca o desmatamento ambiental. Além disso, o gás metano produzido pelo gado em seu processo digestório e o uso de adubos e fertilizantes químicos nas terras cultivadas são as principais causas de impacto climático que contribuem para o chamado efeito estufa. Apesar do desmatamento e do crescimento da agropecuária, numerosas populações indígenas e outras comunidades tradicionais continuam utilizando as florestas como seu principal meio de sobrevivência. As populações tradicionais da Terra do Meio, lá no estado do Pará, praticam a extração do látex da seringueira, uma árvore nativa da floresta amazônica. Essa é a principal fonte de renda para as comunidades. Também extraem da floresta a castanha do Brasil e o óleo de copaíba para vender. Como são povos ribeirinhos, ou seja, como eles vivem na beira de rios, eles pescam, coletam frutos e remédios da mata e utilizam cipós em seus artesanatos. Ao venderem para as indústrias o látex extraído das seringueiras, conseguem manter seus costumes de sobrevivência junto à floresta sem agredir o ambiente. E aí você tem 3 fotos ilustrando. Uma, gado no Mato Grosso do Sul. Depois você vê também vacas Nelores brasileiras. E, finalmente, a extração do látex da seringueira. Se você colocar isso no Google, você terá outras imagens bem interessantes também. Aguardo você na próxima aula. Um abraço e até lá.